Fala pessoal, você já deve ter entrado nesse vídeo aqui, deve ter pensado assim, mais um que vai me falar que a minha identidade e o meu propósito é ser filho de Deus, né? Fica tranquilo que essa não é a abordagem que eu vou dar nesse vídeo, beleza? Na verdade, eu vou mais fundo que isso aqui, porque só dizer isso pra você não adianta de nada, tá? Porque se você não entender o que é que significa, né, ter essa identidade de filho de Deus, tanto faz se eu ficar falando aqui pra você, nossa, você foi feita à imagem e semelhança do Criador, você é um filho de Deus em quem Deus tem prazer, não sei o quê. Não vai adiantar de nada pra sua vida se você realmente não entender a sua identidade, tá? Isso é algo que atrapalha muito a vida dos cristãos, porque pouquíssimos, presta atenção, pouquíssimos cristãos realmente compreenderam a dimensão, a profundidade da identidade, né? De quem ele é e de quem Deus fez dele através daquela cruz, né? Se você não sabe, através da obra da cruz, Deus fez de você um filho dele. Só que você precisa entender o que é isso, tá? E não só entender essa frase, né? Porque a frase não significa nada, a frase, né, ela por si só não faz sentido. Se você não entender o contexto, o que é que está por trás da expressão filho de Deus, cara, você não vai entender completamente a obra que Deus fez e no que ele te tornou, tanto aqui na Terra quanto na eternidade, tá? Eu não vou nem ficar falando aqui nesse vídeo, tá? Vai ser um vídeo mais longo, eu não vou nem ficar falando de curtir, comentar, se inscrever. Então já faz isso agora aí, paga o pedágio, curte, vamos chacoalhar o planeta e vamos virar o mundo de cabeça pra cima. Se você não é inscrito, já se inscreve agora pra eu não falar mais disso durante o vídeo aqui. Mas vamos lá. Então, você precisa entender essa sua identidade, cara. Quem você é e o que significa isso que você é, né? Porque eu acredito que você já sabe que você é um filho de Deus, só que você não entendeu o que é essa identidade de fato. E essa é uma das coisas que Satanás mais ataca desde o Éden, tá? Se você não se recorda, lá no Éden, Deus falou assim, ó, façamos o homem, né? Lá em Gênesis, Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tá? E aí, presta atenção, no que é que a serpente atacou a Eva, né? O que é que a serpente falou para Eva para enganar Eva? A serpente falou assim, Eva, Deus não quer que você coma desse fruto, porque ele não quer que vocês sejam igual a ele. Percebeu? Satanás ataca, Satanás cria um engano bem na área onde Deus já tinha dito que o homem era imagem e semelhança, na identidade do ser humano. É ali que ele ataca. Por quê? Porque alguém que não sabe quem é, não pode fazer nada nesse mundo, meu amigo. Né? Se você não tem consciência de quem você é aqui na Terra e na eternidade, você simplesmente não vai agir. E se você não agir segundo quem você é, você vai dar espaço para Satanás e o seu reino aí agir na Terra. Você vai continuar dando espaço para eles agirem, tá? É por isso que é tão atacado a identidade, porque se os filhos de Deus se manifestarem, meu amigo, não tem nada na Terra que para os caras, entendeu? Agora você vai entender que você é um filho desse, tá? E você vai entender o que significa isso, beleza? Vou entrar aqui agora de fato no tema, tá? Se você tá aqui até agora, continua prestando atenção, o vídeo vai ser mais longo que o normal aqui do canal, mas eu preciso explicar isso aqui para as pessoas, tá bom? Porque isso aqui também, como destravou a minha vida, vai destravar a sua. Então, seguinte, quando a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para te salvar, né? E aí diz assim, ó, se eu não me engano, provavelmente o apóstolo Paulo que diz isso, tá? A todos aqueles que creram, eu não lembro quem foi que disse nem onde tá, então não vou dar o nome aqui, tá? Esquece aí que eu falei do apóstolo Paulo, mas a Bíblia diz assim, a todos aqueles que creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Presta atenção no que a Bíblia diz. A todos os que creram, creram no quê? Creram em Cristo, na obra do Evangelho. A todos aqueles que creram em Cristo, deu-lhes o poder, presta atenção na palavra usada, não é fizeram deles filhos de Deus, não, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Perceba, essa palavra, essa expressão, deu-lhes o poder, não está ali à toa, meu irmão.
né? E isso tá dando um peso maior para essa frase do que simplesmente você é filho de Deus, você é filho de Deus, Deus te ama, não sei o quê. É muito mais longe do que isso aí, é muito mais profundo o buraco da graça, tá? Então, mas vamos voltando lá no raciocínio. Jesus morre na cruz e ele abre o caminho, né, para você se salvar através da fé. Então, você crê e você é salvo, perdoado dos seus pecados, você é religado com Deus, né? Não tem mais culpa sobre você, o pecado não pode mais te levar para o inferno, porque não existe mais cédula de dívida, a Bíblia diz, né? A cédula de dívida que havia contra você foi paga, ou seja, a dívida que você tinha com Deus por causa do seu pecado, né? O castigo que era merecido por você foi pago por Cristo e foi sofrido por Cristo. Então não existe mais o poder do pecado te levar para o inferno se você creu na graça, no Evangelho, em Cristo, certo? Uma vez que o pecado não tem mais esse poder, muitos cristãos acham que é só isso que foi feito na cruz. Mas não foi isso. A cruz é uma obra que te deu a salvação e o perdão dos pecados, mas com um objetivo. O objetivo de te religar com Deus para que você fosse feito filho dele. Tá? Presta atenção, o objetivo de Deus na cruz não era simplesmente te perdoar e te salvar. O objetivo dele era fazer de você um filho conforme o filho dele que estava aqui na terra. Jesus é o exemplo, é o primeiro, vamos dizer assim, é o irmão mais velho, é o primeiro exemplar que desceu do céu e veio na terra mostrar o que é ser feito um filho de Deus. E aí quando ele morre, né, o evangelho nos revela que a morte dele faz com que a gente tenha a possibilidade de ser feito um filho de Deus, assim como Jesus Cristo era filho de Deus. Então, a obra da cruz é para te transformar numa espécie de Jesus, tanto aqui na terra quanto na eternidade. Você não é filho de Deus só aqui na terra, tá? Você é filho de Deus na eternidade. Você já é um ser eterno, tá bom? Se você tem dúvida disso, meu amigo, então você tem que rever aí seu cristianismo. Você já é um ser eterno, tá bom? E você é um filho de Deus, tanto aqui na terra você foi feito, quanto para a eternidade. Por isso que a Bíblia diz, somos co-herdeiros com Cristo. Por isso que a Bíblia diz, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Por quê? Nós somos uma coisa só. Faz um exercício aí. Tenta ir para algum lugar só com a sua cabeça, sem o seu corpo. Não tem como. Agora tenta ir para um lugar só com o seu corpo, sem a sua cabeça. Você vai falar, Vitor, não tem como. Os dois são a mesma coisa, eles estão grudados. Pois é, a Bíblia diz que você e Cristo são exatamente assim. Ele é a cabeça, mas você é o corpo, tá? A cabeça, para se movimentar, precisa de um corpo que obedeça às ordens, né? E o corpo, para se movimentar, também não consegue sozinho. Ele precisa de um comando da cabeça. Percebeu? Mas essas duas coisas, elas são a mesma coisa. É esse o poder de ser feito filho de Deus. É se tornar uma coisa só com Cristo. Você está entendendo o peso disso aqui agora? Não é só, Deus te ama, não sei o quê. Não, você é o meu filho amado, assim como Cristo, em quem eu me comprazo. Assim como eu tive prazer no meu filho Jesus, este prazer eu tenho em você, tá? E o poder, tudo aquilo que eu dei ao meu filho enquanto estava na terra, também é dado a você, porque você é um cordeiro. Entre você e Cristo não há diferença em termos de relação com Deus, tá? Você deve estar assustando. Como assim, entre eu e Cristo não há diferença? Do olho de Deus, do ponto de vista de Deus, não há diferença, meu querido. A diferença está no seu ponto de vista carnal. Quando você olha para você mesmo, você vê diferença. Por quê? Porque você olha com os seus olhos da carne. Deus te olha com os olhos do Espírito. E o seu Espírito é reto e justificado. A Bíblia diz isso. Por seu mérito? Não, mas por mérito de Cristo. Mas o seu Espírito é reto e justificado, ainda sendo a sua carne pecadora, tá? Agora, ok, Vitor, beleza, eu entendi que o que foi feito por mim na cruz é não só me salvar, mas me dar o poder de ser filho de Deus. Só que é o seguinte, esse negócio de eu ser como Jesus, cara, né? Como assim?
Jesus era plenamente homem, mas também era plenamente Deus. Presta atenção, pouca gente tem coragem de explicar isso aqui nas igrejas. Ó. Jesus era plenamente homem porque ele tinha um corpo, então ele era um homem, um corpo e uma alma, um ser humano, certo? Mas por que Jesus também era plenamente Deus? Né? Porque dentro dele havia o Espírito pleno de Deus. A plenitude do Espírito de Deus estava em Jesus. Por isso ele era homem e ao mesmo tempo tinha uma outra parte dele que era divina, que era uma só com Deus. Né? Por quê? Porque o Espírito do Deus vivo estava nele. A plenitude do Espírito estava dentro de Cristo. Agora deixa eu te contar uma coisa. Você deve estar falando, bom, Vitor, então para ser como Jesus eu tenho que ter a plenitude de Deus dentro de mim, né? Além de ser filho dele, eu tenho que ter essa plenitude. E isso é impossível, isso é só para Jesus. Não, isso não é só para Jesus. Quer ver? Eu vou te explicar agora e você vai ter que prestar bastante atenção. Deus, ele não se reporta à justiça do homem, tá? Deus não tá nem aí para a justiça do homem. Só que tem uma coisa, Deus sempre satisfaz a justiça do homem para que quando o homem vá apontar o dedo para ele, ele fale, olha, eu satisfiz a sua justiça e ainda estou fazendo a minha justiça. Então, você fica quietinho aí porque eu cumpri toda a lei que você está falando aí que eu tenho que cumprir. Tá? A justiça dos homens não é nada. Mesmo assim, Deus satisfaz essa justiça para calar a boca dos fariseus e das pessoas religiosas. Tá? Agora você vai falar, Vitor, o que você está querendo dizer? Presta atenção. Para você ser um filho de Deus como Jesus, você tem que participar, primeiro, da mesma natureza que Jesus, você tem que vir do mesmo lugar que ele. Segundo, você tem que passar pelas coisas que Jesus passou, porque senão você vai falar assim, não é justo, não é? Você vai falar, não, Vitor, eu não sou ninguém. Jesus morreu pelos pecados dos outros, né? Nossa, Jesus veio... a Bíblia fala que Jesus estava com Deus antes do mundo. Não tem como eu ser o mesmo que ele. Então presta atenção. Deus aqui vai satisfazer essa sua justiça, que é como trapo de imundícia, a Bíblia fala, né? A justiça dos homens é como trapo de imundícia, não serve para porcaria nenhuma. Mas ele vai satisfazer isso aqui agora, para ver se consegue abrir a cabeça aí para o Espírito Santo botar entendimento espiritual na sua cabeça, tá? Presta atenção. Vamos lá. Primeira coisa, Jesus estava com Deus antes de todas as coisas. Então, se você quer ser um filho de Deus, você vai falar para mim, Vitor, Jesus estava com Deus antes de todas as coisas. Então, ele já era filho de Deus lá. Por que que você vai falar isso? Porque a Bíblia diz assim, que o Verbo estava com Deus e era Deus, ou seja, participava de Deus, fazia parte de Deus, né? É esse o contexto ali. O Verbo estava com Deus e era Deus antes da fundação de todas as coisas. Isso está em João, tá? Se eu não me engano, está em João. O Verbo estava com Deus e era Deus antes da fundação do mundo. Beleza? Antes de todas as coisas acontecerem, em Gênesis. Isso está escrito na Bíblia. Por isso a gente sabe que que Jesus já estava em Deus e ele já estava lá, como um verbo, né? O que é um verbo? Um verbo é como se fosse uma palavra, um conceito. Então, por isso que a Bíblia fala, o verbo estava com Deus e era Deus. Por quê? Porque ele, antes de se manifestar na Terra, ele já estava lá em forma de verbo, em forma de palavra, tá? E se você sabe, a palavra de Deus é que age. Mas isso é só um parênteses aqui. Então, Jesus já estava com Deus antes. Você vai falar, Vitor, não, então não posso ser igual a ele, né? Por quê? Porque eu nasci da minha mãe. Agora, peraí. A Bíblia também fala o seguinte, que eu e você, que cremos em Cristo, fomos elegidos nele, Deus Pai, antes da fundação do mundo. Presta atenção. A Bíblia fala que o Verbo estava com Deus antes de todas as coisas, Jesus. E a Bíblia também fala que eu e você que cremos, fomos elegidos em Deus antes da fundação do mundo. Uai, como é que eu e você fomos elegidos em Deus antes da fundação do mundo se a gente não existia lá? Então quer dizer que a gente já existia lá também, junto
no mesmo lugar que Jesus existia, a gente já existia. Porque o verbo estava com Deus antes de todas as coisas e eu fui elegido em Deus antes de todas as coisas. Então eu também estava lá. Como é que Deus escolhe alguém que ainda não existe nele? A Bíblia fala que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nada acontece sem estar em Deus. Então se eu não estava lá em Deus antes da fundação do mundo, como é que a Bíblia diz que ele me elegeu nele? Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. É porque eu também já estava lá. Em forma de quê? Aí eu deixo para você pensar, tá? Se você entendeu o vídeo até agora, você já entendeu em forma de que você estava lá. Mas tudo bem. Vamos para outra parte. Beleza. Não, Vitor, entendi. Eu também estava lá em Deus. Agora é o seguinte. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Como que o verbo se fez carne? O verbo que estava com Deus antes da fundação do mundo se esvaziou. O que é isso? Deixou sua proximidade com o Criador para vir para a terra, certo? E como ele vem para a terra? Como que ele nasce? Ele nasce de uma mulher, porque em Gênesis estava escrito, nascerá um filho de uma mulher que pisará a cabeça da serpente. Então ele nasce de uma mulher. Estava com Deus antes de todas as coisas, vem ao mundo através de uma mulher com um corpo humano. Você foi elegido em Deus antes de todas as coisas e nasceu da barriga da sua mãe, tá? Segundo requisito da sua justiça de homem, tá cumprida por Deus, beleza? Terceiro ponto, não basta estar com Deus e vir ao mundo através da barriga de uma mulher. Ele tem que levar a culpa, Jesus levou a culpa pelo pecado dos homens, pelo meu e pelo seu pecado. Você fala, Vitor, Jesus levou a culpa pelo meu e pelo seu pecado. Então, para eu ser filho de Deus, eu tenho que ter levado a culpa pelo pecado de alguém. Porque senão, também não é justo que eu seja feito filho de Deus como Jesus. Bom, tá bom. Então, assim como Jesus levou o meu e o seu pecado, a culpa pelo meu e o seu pecado, você que não estava no Éden, levou a culpa pelo pecado de Adão, que você não cometeu. Você cometeu outros pecados, mas quando você nasce, você não cometeu pecado nenhum ainda, mas a Bíblia diz que você já nasce em pecado. Por quê? Porque você herdou sobre você a culpa do pecado de Adão, um pecado que não era seu. Cristo herdou a culpa de um pecado seu, um pecado que não era dele. Você está entendendo? Você está entendendo aqui para onde a gente está indo? Isso aqui é Deus satisfazendo a justiça do homem para fechar a boca de gente que não tem entendimento a respeito da palavra, tá? Nossa, Vitor, então, assim como Cristo levou a culpa sobre o meu pecado, eu também levei a culpa sobre o pecado de Adão, porque eu não estava lá. Ele pecou e eu paguei. Adão pecou e eu paguei, eu já nasci em pecado. Mesmo se eu fizesse tudo certo, eu seria culpado por causa do pecado de Adão. Então eu levei a culpa dele sobre mim, mesmo eu não tendo pecado. Da mesma forma, Cristo, nascendo sem pecado, ao contrário de você que já nasce com o pecado de Adão, assumiu o seu pecado para matar no peito a culpa do seu pecado, beleza? Você vai falar, Vitor, mas tem o seguinte, Jesus morreu na cruz e pagou um preço de morte por esse pecado. Então Jesus assume o seu pecado, morre na cruz para pagar um preço de morte pelo seu pecado, tá? E você que herdou o pecado de Adão, que você nem estava lá, né? Levou sobre si o pecado de Adão. A Bíblia fala que você estava morto nos seus pecados. E você já nasce em pecado. Se você já nasce em pecado e leva sobre si o pecado de Adão, você já está morto. Você já está pagando um preço de morte pelo pecado de Adão. Você já nasce com o espírito morto. Por quê? Porque você já nasce em pecado. E o salário do pecado é a morte. Assim como o salário de Cristo foi a morte por causa do seu pecado, o seu salário é a morte. Porque um dia no Éden, Adão resolveu pecar. E o salário veio sobre você, porque você assumiu a culpa desse pecado por tabela. Ah, Vitor, mas eu também peco. Eu sei disso. Eu sei que você também peca. Mas mesmo se você fizesse tudo certo, só de você ter nascido, você já merecia o inferno por causa do pecado de Adão. É isso que a Bíblia fala. Você já nasce em pecado, moço.
Então, veja como a sua história de Cristo, elas caminham lado a lado, lado a lado. Você pagando o preço por algo que você não cometeu, você morrendo espiritualmente por algo que você não fez, que Adão fez lá no Éden, e Cristo vindo do céu para redimir você da mesma forma, tá? Então, aí você fala assim, Vitor, agora a última coisa, para eu ser como Jesus, para eu ser filho de Deus como Jesus, a plenitude do Espírito de Deus tem que estar em mim. Aí, beleza, eu vou te dizer uma coisa. Isso aqui é bem mais fácil de entender, né? Mas eu vou te explicar uma coisa. Aquele Jesus que morreu na cruz, ele falou assim, é necessário que eu vá, porque se eu for, eu posso enviar o ajudador. E a palavra ajudador estava com A maiúsculo, que significa o próprio Espírito Santo. Então ele falou, é necessário que eu, esse Jesus de carne, vá embora, morra, para que eu possa enviar o ajudador, que é o Espírito Santo, para vocês. Ele estava falando isso para os discípulos, né? Agora eu te pergunto, por que é necessário Jesus morrer para enviar o ajudador? Me explica. Será que é porque enquanto ele estava na terra, o ajudador estava dentro dele? Você está entendendo? Enquanto Jesus estava na terra, o Espírito Santo estava dentro de Jesus. Jesus precisava morrer enquanto homem para que o Espírito Santo saísse desse corpo carnal dele e ele pudesse enviar o Espírito Santo para habitar dentro de você, o mesmo Espírito Santo que fazia dele alguém que tinha a plenitude de Deus dentro dele. Presta atenção, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo é o ajudador com A maiúsculo, que significa Espírito Santo, que ele falou que ia mandar para você e que desceu lá em Atos, certo? Você vai falar assim, Vitor, como assim o Espírito Santo se separou de Jesus para ele enviar para mim? Vamos lá. Jesus estava na cruz, né? E aí nos últimos momentos a Bíblia fala que ele falou uma coisa, ele gritou uma coisa. O que ele gritou? Você lembra? Eu não sei se eu vou traduzir perfeitamente aqui, mas o que ele falou é o seguinte: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Significa o seguinte: Jesus falou assim, Deus meu, por que me desamparastes? Em outras traduções, Deus meu, por que me abandonastes? Peraí, se Jesus tinha a plenitude do Espírito de Deus nele, como é que Deus abandona Jesus na cruz se ele é o próprio Deus também? Se ele e Deus, eles são uma unidade, a parte carnal de Jesus e a parte espiritual de Deus, elas são uma unidade. Como é que Deus abandona Jesus na cruz? É simples, porque ele precisava ir para enviar o ajudador. Quando Jesus fala, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Elohim, que é Deus, estava se separando dele. E aí quem morre ali na cruz é a natureza carnal de Jesus. Por isso, a sua carne foi crucificada com Cristo. Paulo diz isso, mas também, como a sua carne foi crucificada com Cristo, o Espírito de Cristo que revivificou também faz com que o seu Espírito seja revivificado. Tá? Então, quando Jesus fala, Deus meu, por que me abandonas? Por que me abandonaste? Aquilo ali é o marco do Espírito de Deus se separando do Jesus homem. E quem morre na cruz é o Jesus homem, porque o Espírito de Deus não pode pagar o preço pelo seu pecado. Porque não foi pelo Espírito de Deus que entrou o pecado no mundo. Ao contrário, a Bíblia fala, por um só homem entrou o pecado, mas também por um só homem entrou a graça. Por um só o quê? Homem. Por um só homem entrou o pecado, por um só homem entrou o perdão, a graça e o favor de Deus. Certo? É isso que a Bíblia fala. Então, quem morre na cruz é o Jesus homem, para pagar o preço pelo pecado do homem Adão. Ok? E aí, quando houve essa separação, então o Espírito de Deus sai e deixa o Jesus homem na cruz. E aí ele fala, Elohim, Elohim, lama sabachthani. O Espírito de Deus se ausentou, saiu dele. Certo? E por que isso aconteceu, será?
Por que houve essa separação? Claro, depois Cristo é ressurreto, né, e é elevado aos céus. Mas e esse espírito que se separou? Bom, esse espírito que se separou, que vai acontecer, está escrito lá em Atos. Jesus não disse assim, eu preciso ir embora, para que de lá de cima eu envie o Espírito, o ajudador com a maiúscula, o Espírito Santo a vocês, porque enquanto eu estou na terra, ele está comigo. Só que se eu for, eu vou poder me separar dele, mas depois, estando lá em cima, unido com ele, enviar ele para habitar em vocês. O mesmo Espírito da plenitude que há dentro de mim, eu vou morrer numa cruz para que a minha carne morra, mas o meu espírito se ausentando de mim, indo aos céus, e depois eu ressuscitando, eu posso enviar aquele espírito que estava comigo para vocês. E aí em Atos a gente vê a manifestação do Espírito Santo descendo e entrando e habitando nos homens e fazendo deles filhos de Deus, assim como Jesus Cristo. Essa é a sua identidade. Esse é o seu propósito e isso é quem você é. Você é um filho de Deus, tanto quanto Jesus Cristo, co-herdeiro das coisas que ele herdou de Deus, tanto na eternidade quanto na terra, e portanto você pode manifestar do mesmo Espírito que Jesus manifestava, e ele ainda dá um toquezinho, né, um temperinho e fala assim para você, obras maiores vocês farão que eu. Tá maluco, meu irmão? Jesus falou, vocês ainda vão fazer coisa maior que eu. Cara que andou pela terra, curou enfermo, expulsou demônio, tacou o terror no planeta, né? Que o nome dele é lembrado até hoje. Ele ia morrer na cruz e falou assim, fica tranquilo que eu vou mandar o ajudador e vocês ainda vão fazer coisa maior que eu. Tá entendendo isso? É nisso que Deus te fez. Ele te fez um só com Jesus e fez você participar da mesma natureza que Jesus para que você fosse um filho dele na terra. É esses filhos que a Bíblia fala que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação de quem? De quem? Do Joãozinho? Não. Do pastor da igreja fulana de tal? Não. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, assim como o primeiro filho se manifestou, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos outros filhos, porque Jesus disse que ele era uma semente que cai e morre, e aí depois tem que morrer para dar muito fruto, né? Pode uma semente de abacate dar um fruto que não é de abacate? Não tem como. Pode Jesus morrer e dar fruto que não seja outros como ele? Também não tem como. Então essa é a sua identidade, você é um filho de Deus como Jesus Cristo, o herdeiro de todas as coisas que ele herdou também, e você vai falar, eu não mereço, que se dane, Deus não te perguntou, Deus não perguntou sua opinião se você merece ou não, ele fez, tá? Como é que eu acesso isso, Vitor? Por meio da fé, a fé em Cristo, tá? E a fé no Evangelho e a fé de que Deus é bom o suficiente para fazer isso por você, sendo você ainda pecador, como diz Paulo, tá? Essa é a sua identidade. Quando você descobrir isso, moço, quando você entender quem você é, se é que você não entendeu ainda, não vai ter para ninguém, meu irmão, aqui na Terra, entendeu? É você e Deus e os seus irmãos, entendeu? Que são filhos de Deus também. Quando esses filhos se manifestarem, aí, meu irmão, nós vamos chacoalhar o planeta Terra, viu? Vai aparecer aqui agora um vídeo, uma playlist, se você quiser assistir mais sobre assuntos como esse, clica aí e tchau. Espero que você tenha entendido o recado. Eu tô com raiva hoje, viu?